Boa tarde, crianças. Nós vamos agora ter mais uma aulinha de geografia. O que nós vamos estudar hoje é sobre o continente americano, né? A gente viu na aula de ontem os 6 continentes, né? Que a Terra ela é formada por 6 continentes. E o que são continentes? São grandes extensões de terras limitadas pelas algas dos mares e oceanos. Então, os continentes são continente africano, Europa, Ásia, Oceania, continente americano e o Antártida, né? Que são 6. Porém, o que nós vamos estudar hoje é o continente americano, onde nós estamos, né? Nós, todos os brasileiros, estamos no continente americano. Então, vamos lá. Esses 6 continentes juntos, eles formam uma área em extensão territorial de 149.440.850 km². Porém, o continente americano ele é o segundo maior do mundo, pois o primeiro é a Ásia. Mas a gente vai se concentrar no continente americano. O nome desse continente é em homenagem ao navegador italiano Américo Vespúcio. Geralmente, quando a gente fala em continente, as crianças fazem uma confusão que é comum entre eles. Por exemplo, quando a gente pede para eles identificar os continentes, eles geralmente colocam as Américas. Como vocês estão observando aqui nesse mapa, o continente americano ele está dividido em 3 Américas. Aí na legenda nós temos a cor verde-limão, a cor vermelha e a cor alaranjado, um amarelo alaranjado. Esses 3 aqui formam o continente americano, são as 3 Américas. A América do Norte, que está em verde-limão, a América Central, que é essa partezinha que está vermelha, e o amarelo alaranjado, que é a América do Sul. Então, esse conjunto de terras forma um único continente, que é o continente americano, conhecido como Novo Mundo, em homenagem aos navegadores europeus. A América do Norte, nós temos aqui na América do Norte, que está em verde-limão, ela é composta pelos países Estados Unidos, México e Canadá. Esse territóriozinho que está ligado ao Canadá, aí é onde tem Alasca. Vocês estão observando aí no mapa que está ligado ao Canadá. Apesar dele estar ligado ao Canadá, ele não pertence ao Canadá, e sim aos Estados Unidos. E uma outra curiosidade que a gente vê aí é sobre a Groenlândia. Então, a Groenlândia, politicamente, pertence a um país europeu, ou seja, ela pertence a um outro continente, que é o continente asiático. Apesar dela estar próximo do continente americano, ela pertence à Ásia, ao continente asiático. Nós temos aí no meio, na parte vermelhinha do mapa, a América Central, que ela pode ser dividida em uma parte terrestre, onde nós temos os países da Nicarágua, Honduras e Panamá e Costa Rica. E nós temos também a parte das ilhas, onde nós temos Jamaica, Cuba, Haiti e República Dominicana. Todas essas ilhas e mais a porção continental formam a chamada América Central. Por fim, nós temos a América do Sul, onde está localizado o Brasil, que é o nosso país. Se vocês observarem aí o nome Brasil, vocês veem que em extensão territorial, o Brasil é o maior país da América do Sul. Se nós observarmos, nós temos aí 2 linhas que cortam. Se vocês olharem aí a palavra Equador, isso aí é a linha do Equador, essa em azul, que está na horizontal, a linha do Equador. Então, os países da América do Sul
que estão acima dessa linha, né? E também a parte que está abaixo da outra linha. Então, o continente, a América do Sul, ela tanto tem países ela tanto tem países no hemisfério norte como também no hemisfério sul, que no caso o nosso país, o Brasil, ele está no meio, né? Porém a maior parte de terras está na América do Sul. O nosso país ele está mais localizado no hemisfério sul. Por isso que o nosso país é chamado de um país tropical, por ser um país quente, né? Os países que estão mais para o hemisfério norte, eles são mais frios, certo? Então, lembrando que tudo isso, a divisão física forma o continente americano. Essas 3 Américas formam o continente americano. E é comum quando a gente pergunta para as crianças o nome dos 6 continentes, ou então você pergunta numa prova qual é o nome do seu continente. Às vezes as crianças botam que é a América do Sul, ou então a América do Norte, ou então a América Central, e na verdade não é. As 3 Américas juntas formam o continente americano. E mais tarde a gente vai falar em uma outra aula sobre a questão da fronteira, né? Das fronteiras. E o que são fronteiras? Fronteiras é quando um país, elas são determinadas por lei, podem ser naturais, como rios e serras, ou artificiais, pontes, placas, marcos, entre outros elementos. Então, fronteira é quando um país ele está pertinho do outro. Se a gente observar aqui o Brasil, quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? Então, nós temos aqui o Paraguai, nós temos a Bolívia, nós temos o Peru. Mais acima da linha do Equador, nós temos Suriname, que também faz fronteira, nós temos a Colômbia. Então, tudo que está pertinho do Brasil, nós chamamos de países limites, que fazem fronteira com o nosso país. Então, agora eu vou postar a atividade no grupo e espero que vocês tenham compreendido um pouco essa divisão do continente americano. Boa aula!